Mundo físico, que seria entre os indígenas o mundo material ilusório, que para eles o que seria isso? O que seria o mundo material ilusório? Né? O mundo material ilusório seria para esses índios a forma, né, o lado da vida de menor importância, porque ela seria muito menor do que o mundo que estaria por vir, que é a Terra sem mal extraterrena. Tá? E também menos importante, né, do que o mundo real metafísico. Então, veja, nós temos três ideias, três mundos dentro do que o indígena vai acreditar. Né? Três divisões, né? Um mundo trino. E o que seria isso? Né? Esse mundo material ilusório, ele faz referência, né, àquilo que é apalpável. Né? Agora, o mundo real metafísico, né, que na verdade é aquele que está num plano mais elevado, né, está fora do material. Né? E esse mundo, essa terra sem mal extraterrena, que na verdade seria o equivalente, por exemplo, do paraíso, né, no cristianismo. Então, como é que esses indígenas eles trabalham com essas três ideias? Né? Então, os Tupi, como também os Sinandeporã, eles acreditam, né, que essa vida aqui é uma vida passageira, né? E que um outro mundo, o mundo verdadeiro, real, ele é o mundo que está por vir. Tá? Que também, na tradição tupi, seria essa terra sem males, né? Uma terra extraterrena. Então veja que até mesmo que os tupi, se compararmos os tupi e mais os Sinandeporã, aqui do extremo sul, você vai encontrar uma semelhança, né, incrível quanto à ideia desses três mundos, que só para fixar aí, o mundo material ilusório, certo? O mundo material ilusório, entenda-se, que tem a ver com aquilo que é apalpável, com aquilo que é físico, certo? O mundo real metafísico seria as abstrações, né, da alma, seria os sentimentos, né? Esse mundo é mais importante, no caso, do que o mundo material ilusório. E a Terra sem males, que é uma Terra sem males extraterrena, tá? Que seria o equivalente, como eu falei, ao paraíso, né? Dentro do cristianismo, claro. Então veja, como os tupi acreditam nesse mundo, né, além do mundo natural que nós temos aqui, né, os índios daqui do extremo sul de São Paulo também, Sinandeporã, também acreditam dessa forma. Então eles têm essa ideia. E nesse mundo real metafísico, né, que representa as abstrações, né, os sentimentos, é nesse plano, tá, que esses índios se preparam seus espíritos, adquirem os elementos necessários para adentrar a terra sem mal, né, extraterrena. É nesse plano que eles preparam seu espírito, né? E aí nós temos uma série de coisas que pode ser feita, né, de sentimentos que devem ser adquiridos para que você possa ter caminhos abertos para a terra sem mal, né? E a terra, o mundo real ilusório, que seria o que é apalpável, o que é material, na verdade ele seria o palco onde essas coisas aconteceriam, né? Onde as boas ações, ou a forma de cultuar, né? Ou então as liturgias acontecem para que esse indígena possa se preparar, possa criar as suas bases, já não em termos de físico, de natural, mas no termo das suas emoções, das suas abstrações, né? E aí você cria uma base que vai te dar acesso a essa terra sem males. Então veja, é uma coisa bem religiosa, né? Há quem diga que índio não compartilha de religião,
Mas veja que é uma coisa muito religiosa e às vezes se confundem com a própria tradução cristã, né? Um cacique aqui da região, em uma entrevista, ele vai narrar uma história interessante, né? Que vai falar sobre o fim de todas as coisas, né? É bem interessante falar sobre isso, porque revela uma versão da crença religiosa, né? Apesar que essa palavra religiosa incomoda muita gente, né? Mas a crença indígena, ela mostra um lado muito religioso, né? E traz sentimentos que às vezes nós desconhecemos. E certa feita, esse cacique de uma comunidade aqui próxima, ele dizia uma coisa incrível, né? Ele dizia que o ser humano é como se fosse uma grande árvore, né? E essa árvore, ela tem várias raízes, né? Tem vários ramos, e esses ramos deu origem a várias etnias, a vários grupos, a vários povos, né? E ele diz que o indígena, ele é um braço, ele é um ramo diferente, né? Do conjunto humano. E ele disse que o Guarani é uma espécie de semelhança, né, do Deus único, que aí nós temos aqui na cultura indígena do Sinodé-Porã, o Deus único seria o Nyanderu Tenundé, né? Deus único, Deus primeiro, né? Então, o que ele explica sobre isso? Ele diz que esse grupo indígena, ele é um braço, ele é um ramo, né, dessa grande árvore, e que eles são a semelhança desse Nyanderu Tenundé, que inclusive esse Nyanderu Tenundé deu todo o conhecimento que eles têm, né, deu todas as diretrizes para eles, portanto eles guardam, né, digamos assim, esses mandamentos, né, e lhe dá uma ordem e fala o seguinte: olha, enquanto a sua cultura estiver preservada, enquanto houver o seu canto sagrado, enquanto vocês dançarem o Tchundaro, né, enquanto vocês tiverem toda a sua cultura intacta, então eu irei iluminar a terra, né, haverá dias, haverá noites. Mas no dia que o Guarani esquecer a sua cultura, né, no dia que ele esquecer as suas origens, no dia que ele esquecer, né, as bases da tua crença cultural, então tudo se tornará escuro, certo? E o fim chegará. Esse fim é um fim generalizado. Nós estamos falando, né, da queda do Sol sobre a Terra, entende? Nós estamos falando de um fim cataclísmico, né, pregada pela cultura Guarani, né, aqui das comunidades indígenas do extremo sul de São Paulo. Agora, para além disso, né, nós temos outros grupos, né, e aí eu vou também falar sobre um relato de outros grupos, mas referência ao Sinodé-Porã é bem interessante pensar o seguinte: que não é, né, não é só o desejo, né, não é só a preocupação, né, que o índio tem de sobreviver e de manter sua cultura, né, que vai se embasar a luta, né, desse grupo. Na verdade, nós sabemos que ao longo de 500 e alguns anos, né, a ação de exploradores, de espírito capitalista, fez desaparecer o Guarani quase que de forma total. E essa ameaça, ela por pouco não foi suficiente, né, para extinguir, né, acabar mesmo com a comunidade indígena no Brasil. Agora, mas atualmente, né, nas últimas décadas, né, o Guarani vai reaparecer quase que das cinzas, né, para continuar cumprindo com seu papel. E que papel é esse? Isso que é interessante observar, né, papel de guardião da vida na Terra. Não seria unicamente o orgulho, né, de ser índio que impulsionaria a luta pela sua conservação, e sim essa missão, a missão de guardar a humanidade do fim do mundo, né?
Então, veja que coisa interessante, né? Interessantíssima. Né? Você tem um grupo indígena, né, que vai proteger, vai lutar para manter a sua cultura, não pelo simples orgulho de ser quem ele é, mas eles estão se apresentando aqui como guardiões, né, guardiões da vida humana na Terra, né, não só humana, mas da vida de forma geral. Então, veja que coisa incrível, né? Nós temos também um depoimento do pajé David Kopenawa, que vai fazer uma ele é Yanomami, né? E ele vai trazer um relato incrível. E ele vai dizer o seguinte, né? Ele vai dizer, olha, vou dizer o que nós pensamos. Nós chamamos essas epidemias de Shawara, né? Ele diz que essas epidemias matam o Yanomami. E fala também sobre a questão da queimada, né? Ele fala que quando a fumaça chegar ao peito do céu, ele começa, né, a ficar muito doente. Ele começa a ser atingido, né, por essa epidemia. A terra também fica doente, né? E ele fala que até os espíritos auxiliares dos pajés ficam doentes, né, como o Omami, que nesse caso o Omami seria Deus, né? E fala que o Omami está atingido também por essas epidemias. Ele fala, nós não queremos morrer, nós queremos ficar muito numerosos. Mas ele fala, mas agora os garimpeiros, né, nos viram, se aproximaram de nós. E nosso Deus, né, o Omami, apesar de ter guardado debaixo da terra, né, os tesouros, eles estão retirando grande parte dele, né? Cavando o chão, destruindo toda a floresta. Então ele fala que por esse motivo que a epidemia cresce muito. E eles fazem uma advertência, eles dizem, olha, não são só os Yanomamis que vão morrer, todos vamos morrer juntos. Quando a fumaça chegar ao peito do céu, ele vai ficar morrendo, né? Ele vai morrer. Então, tudo isso, né? Com tudo isso vamos ficar muito doentes, todos nós, tanto Guarani, tanto os indígenas quanto os não indígenas. O trovão vai se fazer ouvir, né? Vai gritar sem parar. O trovão também vai ficar doente, né? Vai ficar com muita raiva. E vai gritar sobre o calor, né? Sobre o efeito do calor. Isso é incrível. É incrível a forma que eles vão descrever na a sua escatologia, né? Então, ele diz, olha, o céu vai acabar rachando, né? E os espíritos da floresta, para se vingar, eles vão cortar todo o céu em pedaços para que desabe por cima da terra. Isso é literalmente, né? Para que se desabe sobre a terra. E também vão fazer cair o sol, né? E quando o sol cair, tudo vai escurecer, né? Nós queremos contar isso, né? Eles dizem, nós queremos contar isso para os brancos, mas eles não escutam. Nós, os pajés, nós trabalhamos por vocês, os brancos, né? Por isso, quando os pajés todos estiverem mortos, vocês, os brancos, né, não conseguirão se livrar dos perigos que nós sabemos expelir, certo? Então, vocês vão ficar sozinhos na terra e vão acabar morrendo também. Então, veja como a sua crença e a sua luta por preservação da sua cultura também está muito ligada à questão escatológica, né, à questão do fim de todas as coisas. Então, olhando dessa forma, são duas coisas, né, que poderiam ocasionar o fim da humanidade, segundo a escatologia indígena, né? Primeiro, a extinção, né, do próprio indígena e a perda de sua cultura. Então, é bem interessante observar isso. Qual é a nossa intenção, né? O que é que nós tentamos mostrar a partir desse nosso bate-papo aqui? Que essa questão é uma questão muito mais ampla, entende? É uma questão muito mais ampla. A escatologia, ela se ampliou muito, os indígenas estão falando sobre isso, e hoje mais que nunca. Hoje nós temos uma integração muito maior que tínhamos antes, né, do Juruá, os não índios, com os indígenas, né?
E as informações chegam nas comunidades muito fáceis. Hoje os grupos indígenas aqui do extremo sul têm acesso na TV, assiste telejornal e tem acesso também à internet e tudo mais. E tudo isso nós estamos vendo nesses últimos dias, inclusive sobre o Covid-19, né? Não exatamente sobre o Covid-19, mas sobre a crise que pode vir após o Covid-19, tem sido bases para grandes discussões escatológicas, né? Entre os juruais ou entre os não índios, mas também isso tem feito com que as inclinações escatológicas, né, aumentem dentro até mesmo das comunidades indígenas, né? Então, você vê que a questão escatológica hoje está crescendo em todas as direções. A questão indígena sempre se pregou a escatologia, ela está se fortalecendo ainda hoje. É natural acontecer isso em um momento de crise, né? Hoje a escatologia está sendo falada de uma forma mais ampla.